Só aguardar o processamento da entrada dela para a gente falar sobre realização profissional. Deu certo! Sim, deu certo! Eu tava tentando aqui, gente, mas não entrava. Eu vi a Maria Cláudia travada e falei, meu Deus, será que meu celular vai virar agora? Mas deu certo, que bom! Tudo Que bem? bom. Tudo ótimo, tudo maravilhoso. Sabe de uma coisa? Parece meio maluquinho falar isso no momento que a gente está vivendo, né? Mas o fato é que uma parte minha tá muito feliz com a oportunidade que o planeta está tendo, que nós estamos tendo, de Respirar, voltar né? para o nosso casulo e repensar a vida. E ter a oportunidade de repente, assumir aquilo que a gente não assumiu antes, né? Que a gente não assumiu quando era mais jovem, ou que a gente não assumiu ainda por medo, porque tem uma pressão das pessoas falando, não vai dar certo, não vai ganhar dinheiro, não vai não sei o quê, né? E realização profissional é tão mais que isso, né, Gabi? Opa, Sim. Vocês estão me ouvindo aí, gente? tô ouvindo super você. A audiência Hoje também? Diz sim aí. meu equipamento decidiu travar aqui hoje. Ó. O foninho não tá funcionando, não tá querendo conversar com o celular. A tecnologia tá me dando uma surra aqui. Mas vai dar certo, se tá ouvindo, tá tudo bem. Dá pra gente falar assim. Vou deixar mais pertinho aqui. É verdade, é verdade. Mas a gente está te ouvindo bem, viu? Tá Tá? ótimo. Ai, que bom. Eu queria que você se apresentasse para a audiência um pouquinho, falasse um pouco da tua história, da tua trajetória e tal. E daqui a pouco eu vou Vou explicar por contar. que que eu convidei a Gabi. Gente, meu nome é Gabi. Eu me chamo Gabi Merak lá no Instagram, né? E eu vou contar como eu cheguei aqui, né? Como foi a minha história. Até depois convido vocês a conhecer o meu Instagram. Eu sou especializada em pintura e em porcelana. Eu faço porcelana. Tem gente que faz isso, eu juro. A gente pinta na porcelana. E parece coisa de doido, mas é muito legal. E é um trabalho que justamente a Maria Cláudia me chamou aqui para isso, que eu gosto muito e amo tudo, né? E não foi sempre assim. Não começou assim a minha trajetória, né? Eu tenho a minha avó é artista, já faz 40 anos que pinta e tudo mais. Mas eu comecei a trabalhar com 14 anos. Hoje eu tenho 23 anos, sou bem novinha ainda, né, para falar e tudo mais, mas eu me considero uma pessoa muito realizada e sempre mostro isso lá no Instagram para vocês e tudo mais, mostro o meu dia a dia, né? Eu falo que apesar de jovem, eu consegui alcançar uma liberdade muito grande na minha vida. E lá, quando eu comecei a trabalhar com 14 anos, eu trabalhava numa empresa do meu pai, aqui na cidade de Americana. Uma empresa que chegou a ter 17 anos de trajetória, mais ou menos, e faz uns 4 anos, mais ou menos, que essa empresa veio à falência. Na empresa, eu desenvolvia vários cargos. Comecei como secretária, depois, no final, estava como gerente e tudo mais. Enfim, a empresa faliu. E não é que só a empresa faliu, a família inteira nossa faliu junto, né? Foi uma falência no CNPJ e no CPF. Então, a gente tinha que fazer alguma coisa. Eu falo que a minha realização pessoal veio depois de um empurrãozão. Não foi empurrãozinho, não. Foi eu tinha que fazer alguma coisa, né? No caso, eu fazia faculdade de arquitetura. E é engraçado, Maria Cláudia, que eu sempre... Olha como a boca tem... A palavra tem poder, né? Eu sempre falava, se tudo der errado, eu vou fazer artesanato. Porque eu gostava. Olha que coisa. Que coisa! A palavra tem muito poder, né? E tudo realmente deu errado. A empresa faliu e tudo mais, e eu vim fazer artesanato. Olha que loucura, né? E aí, na época que estava acontecendo a falência e tudo mais, a gente entrou num processo... Não é que entrou num processo, a família inteira ficou em depressão. Foi algo, assim, catastrófico aqui na minha casa. Meu pai entrou em depressão, minha mãe em depressão, eu e meu irmão a mesma coisa, por causa da situação. Era uma coisa muito nova pra gente, nunca tinha vivido e muito triste ao mesmo tempo. E dessa depressão, a gente tinha que achar alguma solução de como sair da depressão. Na época, como a gente tinha falido, eu não tinha como pagar psicóloga, por exemplo, não tinha nenhum recurso desse tipo. E eu sabia que a arte me fazia bem. Falei, poxa, já que a arte me faz bem, minha avó sabe pintar, vamos começar a aprender e quem sabe a gente faz umas feiras de artesanato e vende umas peças. Era assim que minha avó ganhava, né, o dinheirinho dela, o trocadinho dela, fazendo e vendendo em feiras.
Falei, vou começar a fazer, ver se eu gosto. E comecei, né? Junto com a minha mãe. Então ficou meio que as 3 gerações aí produzindo. Mas a ideia no início era muito participar de feira, não era chegar nesse tamanho que a gente chegou hoje, né? Foi tudo um processo intuitivo que eu fui pedindo e fui recebendo ao mesmo tempo. Junto a isso, eu faço faculdade de arquitetura, me formo esse ano, e eu consegui continuar, né, a minha faculdade de arquitetura. Então eu fui fazer estágio. E aí de manhã eu fazia estágio em Nova Odessa. Nova Odessa é uma cidade aqui do lado de Americana. E à tarde chegava com as meninas, minha avó e minha mãe produzia peça porque a gente fazia feira, né? Sim. E isso durou por algum tempo até eu ver a oportunidade de ter o Instagram, conhecer mais sobre a internet. E passei, acho que 2 anos atrás, estudando igual uma doida sobre internet, sobre tudo. Fiz todos os cursos possíveis aí. E aí, até chegar hoje. Aí, quando uns 6 meses que eu estava fazendo o estágio e o ateliê, eu decidi parar com o estágio, porque realmente a minha prioridade não era a arquitetura, começou a se transformar no artesanato, porque na arte em geral, tanto porque foi o que me salvou, como que era o mais lucrativo para mim e era o que eu me sentia livre, sabe? Me sentia feliz em fazer. E hoje a gente, nossa, foi fluindo assim. Eu fico pensando, às vezes, Maria Cláudia, se não tivesse acontecendo, sabe? Se eu não tivesse esse empurrãozão, que tristeza seria, porque hoje eu me orgulho da minha história, me orgulho da minha trajetória, me orgulho do que eu faço e me orgulho do dia a dia que eu tenho, que é um dia a dia muito diferente aí do que eu teria antigamente, né? Mais ou menos assim a história. Olha que curioso, né, Gabi? Porque ontem eu estava falando com a minha audiência, a gente está com uma websérie no ar às 5h55 da tarde, todos os dias, que chama A Travessia do Caos. Legal. E ontem, especialmente ontem, eu falei exatamente sobre isso que você está trazendo na sua história. Que é o quê? Que às vezes a gente precisa receber um empurrão da vida. E a Às vida dá, né? vezes, a vida precisa jogar a gente do abismo para a gente Sim. bater asa e encontrar o caminho da gente, né? A minha E trajetória é um exemplo muito grande disso, porque se não fosse isso, eu exatamente. continuaria a empresa e não seria tão feliz igual eu sou hoje fazendo o que eu gosto de fazer. Pois é, e assim, e claro que existem outros caminhos, né? Que não é o do empurrão. É porque o meu caminho foi igual ao seu, foi um caminho de empurrão. Primeiro eu fiz, por isso eu coloquei a música no começo. Primeiro eu fiz o que eu não quis, até receber um empurrão da vida e vir fazer o que eu faço e Gosto que de eu fazer. amo e que, que realmente me realiza, né? Sim. Mas eu falo sempre para minha audiência que a gente não precisa esperar a vida parar, gente. A gente pode decidir, escolher fazer algo que nos faz bem, que nos faz sentir felizes e realizados, né? Eu Isso é uma falo que coisa. o conhecimento é algo libertador. Então, o pessoal que está aqui assistindo a gente, até ontem, essa pessoa podia não conhecer isso que a gente está contando, as nossas experiências. Mas a Sim. partir de hoje, ela conhece e é a responsabilidade dela. Então, a gente vai vir aqui hoje falar de realização profissional. Escuta a minha história, escuta a história da Maria Cláudia e pega isso e aprende, né? Porque depois que você conhece uma coisa, aí você é responsável por mudar a sua, né, a sua forma aí. Nossa, Gabi, parece que você assistiu o episódio de ontem. Ai, De que legal! verdade. Que legal! Pior que É eu tô toda correria, incrível. eu até fiquei pintando, eu não consegui assistir, mas ia ser um prazer. Eu falei na Mas última live que a gente pensa muito parecido, né? Muito bom muito isso. parecido. Eu tô chocada, porque você é como se você estivesse fazendo um resumo do episódio de ontem. De Porque a gente ontem, que falou isso, legal. falamos do empurrão. Aí falamos que você pode fazer essa escolha sem empurrão, que é melhor quando você faz sem empurrão. Por quê? Mais Porque aí você confortável. pode, você pode fazer um plano, você pode, com calma, aprender o que você precisa aprender, né? A gente Sim. teve que bater asa. A gente teve que bater Não asa. teve jeito, é? Não teve escolha. Mas quem acessa o conhecimento e as portas da consciência, quando elas se abrem, não se fecham mais. Quando a gente vê algo, quando a gente toma conhecimento de algo, Não tem não como dá para apagar. Depois que disfarçar. Você você vai viu. disfarçar, você vai anestesiar, você vai negar, você vai justificar, você vai dar desculpa, mas você já viu.
E é aquele negócio, no fundo, no seu fundo, você sabe, né? E quanto mais você. A pessoa, por exemplo, que tá. Muitas pessoas que me procuram para aprender a pintar são pessoas que odeiam o emprego delas, não gostam, e elas até verbalizam isso e outras não. Oi, Mara, tudo bem? Até verbalizam isso e outras não, mas dá para perceber que a pessoa não gosta do que ela tá fazendo, né? Então, no fundo, a gente sabe se o nosso eu interior, ele sabe de muita coisa e muitas vezes a gente abafa ele ali, né? Não tem. Sim, sim. E aí foi exatamente o que eu expliquei ontem na live. A gente abafa se distraindo com outras coisas, dando desculpas do tipo, eu não posso perder esse emprego, eu não vou ter dinheiro para me sustentar, eu não vou conseguir, ou eu não tenho tempo agora, ou eu não tenho dinheiro agora para investir nisso. Só que tem uma historinha que ela é ótima, assim, né? Se você, eu ouvi essa com a Luciana Fior. Quando você adoece, e agora a gente está aí com esse desafio gigante, né? Aí fora. Quando você adoece, ou quando você vai à falência, ou quando você tem uma rasteira da vida, como foi o meu caso, um divórcio inesperado, que eu não estava trabalhando nem nada, quando essas coisas acontecem na sua vida, uma tsunami, aí não importa se você não tem dinheiro, se você não tem tempo, você tem que se virar. É E isso que a se gente vira, né? passou por esses empurrões, a gente já aprendeu. Sim. Então, se a gente dá Conheço. conta numa situação tão agreste como é de um evento como a falência, como a depressão, como um divórcio, como uma perda de emprego ou como uma pandemia, então por que a gente não consegue quando a gente tem emprego, quando as coisas estão relativamente estáveis? Daí Sim. vem a minha conclusão de que a gente está dando desculpa. A gente está, na verdade, com medo do novo. E eu diria Que é mais grave natural, né? É ainda. natural. É natural. E eu vou dizer mais grave ainda. Isso eu peguei pesado ontem com a minha audiência. E vou pegar pesado com a galera que está aqui hoje também. Vamos lá. É o nosso medo de ser feliz. É o Sim. nosso medo de brilhar. E aí Sim. são crenças, às vezes, que a gente tem, né? A crença de Sim. que felicidade não existe, ou a crença Que se- que aquela pessoa que tem muito feliz tem algo errado, né? tem algo de errado, quem tem dinheiro não é feliz, quem faz o que gosta é vagabundo, né? Tem umas crenças assim que a gente tem. E ontem até a gente fez um exercício lá no nosso episódio. Como é que é? Para emergir a crença, para revelar qual é a crença que te impede e para liberar essa crença para você poder seguir Que legal. adiante. É bem legal. Você sabe, eu escrevi aqui um roteirinho. Eu comecei hoje cedo falando, hoje tem live com a Maria Cláudia e tudo mais. Aí eu tinha duas opções. Ou eu poderia me influenciar, escutar algum conteúdo sobre, de pessoas que eu gosto e falar, poxa, ver o que eu aproveito ou não. Mas eu preferi não me influenciar e tirar as coisas da minha cabeça. Então, se eu falar algo errado, me corrija, porque eu sei pintar porcelana, né? Mas eu separei aqui 6 chaves que eu considero muito importante para pessoa se realizar profissionalmente. Eu queria discutir Opa! ela com vocês. Vamos lá? Com você, pode ser? Vamos! A primeira, uma coisa que eu acho que foi muito importante na minha formação como pessoa, e eu julgo essa essência que meus pais colocaram lá atrás em mim, um dos fatos de eu ter sucesso tão jovem nesse sentido. Se conheça e invista nisso. Quando eu tinha um problema na minha infância, o meu pai e a mãe, o que eles faziam? A partir do momento que eles sabiam que não conseguiriam me dar um suporte, eles me levavam a uma psicóloga, uma pessoa que conhecia aquilo. E eu percebi na minha jornada da vida inteira quantas vezes eu procurei mentores na minha vida. Eu procurei pessoas que poderiam me ajudar, que conheciam mais do que eu. Sempre considerei o investimento de conhecimento, de autoconhecimento, o investimento mais importante do mundo. Porque lá na minha criação, lá atrás, foi assim que funcionou. Então, eu acho que para a pessoa se realizar, não adianta ela estar aqui nessa live falando, não, agora eu vou me realizar. Você se conhece? Tem conversado com você, né? O que você acha disso? Você sabe do que é que você realmente gosta?
Do que não gosta também, né? Do que você não gosta, porque muitas das vezes, Gabi, você está certíssimo nisso que você está trazendo, porque muitas vezes, o que acontece? Lá atrás, na infância, o pai, ou a mãe, ou a professora, ou a avó diz alguma coisa para você e você se fecha daquilo que você gosta. Não, menina, isso não dá dinheiro. Não, menina, isso não dá futuro. Ai, você não para de rir, você não, né? E aí você se fecha e coloca uma armadura e passa o tempo, você sedimenta essa armadura e você fica achando que você é aquela pessoa. Sim. Mas ali é só a armadura. Aquela pessoa que foi engessada, foi moldada, que na verdade não é você criança, né? Não é o seu... Não é. Exato. Então, quando a gente faz esse processo de voltar para dentro e olhar quem a gente realmente é, daí a gente tem a pista de para onde que a gente vai para se realizar. Sim. E você sabe que é engraçado, em um momento da minha vida, eu acho que isso é até uma coisa meio de adolescência. Eu falo que eu me desconectei tanto com a criança da Gabi, porque se você pegasse as características da minha criança, eu sempre fui uma criança alegre, uma criança feliz, uma criança doce. E hoje eu voltei a ser essa pessoa, mas no momento lá, enquanto eu estava sendo moldada, eu vi, e a falência fez eu enxergar tudo isso. O quanto eu me distanciei de quem era a minha essência. E eu busquei depois ajuda para trazer essa essência de novo para mim. Sim, sim, Que é sim. super importante, né? Super. Porque a gente perde no meio do caminho mesmo. Tem muito tem que, tem muita pressão social, Sim. né? Por exemplo, tem muito mais validação social ser arquiteta do que ser artesã, Sim, com do que ser certeza. artista. Muito Sim. mais validação social. Se você chegar em qualquer círculo, mas sou arquiteta. Arquiteta, Chique, né? Dizer que é arquiteto. Sim. Aqui tá aí se você é arquiteta. Muito bom se você é realizado sendo arquiteto. Muito bom se você é realizado sendo advogado, servidor público. Mas se você não curte isso? Não Não adianta. adianta, não tem sucesso. Meu pai me ensinou isso ainda quando eu era bem mais jovem. Quando a gente faz alguma coisa que a gente verdadeiramente ama, não Aí tem chance de dar errado. A gente deslancha, né? gosta, né? Não tem jeito. Às vezes eu sempre aqui eu falo, e eu me sinto, eu falo, gente, será que eu tô trabalhando mesmo ou tô fazendo o que eu gosto? A gente até se confunde, né? Porque eu amo fazer isso, é uma coisa que tá no meu dia a dia, tá no meu interior criança. Eu gosto muito da seguinte pergunta. Você acredita que a sua criança interior se orgulharia de quem você é hoje? Essa pergunta me segue. Toda atitude que eu vou fazer, eu falo, será que a Gabi, ou a Gabi, né, a essência, gosta disso que eu tô fazendo? Eu carrego essa pergunta comigo e sempre me faço para saber se eu tô indo na direção certa. Porque é natural de vez em quando, né, a gente... Sim. Então, acho que essa... Falando da primeira chave, né? Se conheça e invista nisso. Eu percebo, você deve perceber muito mais porque você lida com isso. O quão pessoas que se conhecem são melhores resolvidas na vida, né? E têm segurança. Certeza, certeza. Porque assim, Gabi, desafio todos nós temos. Você tem seus desafios, eu tenho os meus desafios. Mas é muito diferente, foi o que eu falei no episódio 2. É muito diferente quando você está no seu caminho, quando você está realizada, quando você está plena. Os desafios vão vir, como agora a gente está vivendo um grande desafio global, mas isso não nos paralisa, porque a gente sabe quem a gente é e a gente sabe em que direção a gente está indo, mesmo que a gente não saiba que mundo novo está surgindo. Mas a gente sabe quem a gente é. É libertador, né? Saber quem você é, independente do... Sim. Exatamente. Traz uma segurança. E outra coisa é a gente viver no caos. O caos é quando a gente não sabe quem a gente é, nem sabe qual é a nossa missão, não tem clareza da nossa missão na vida. Então, qualquer coisa que vai acontecendo vai atropelando a gente. Vem uma doença, atropela a gente. Vem a falência, atropela a gente. Vem a depressão, atropela a gente. Vem um término, atropela a gente. Vem uma perda de emprego, atropela a gente. Porque eu não sei quem eu sou, eu estou sendo levada, eu estou sendo vivida. Eu não estou fazendo escolhas conscientes e adultas. Sim, né? A com partir certeza. da essência.
Muito bueno. Ah, eu acho engraçado. Eu tô vendo o pessoal comentando aqui, né? Ah, E a gente concorda muito nas ideias, assim, de... Eu gosto disso. Ó, a segunda chave que eu escrevi aqui, já que você tá falando disso, eu vou pular pra terceira, depois a gente volta na segunda, que tem um pouco a ver com o que você estava conversando. vai lá. Eu sou uma pessoa profissionalmente que eu me sinto realizada, mas eu acho muito importante as pessoas saberem que quando elas chegarem na realização, a realização não é algo. Eu tenho essa crença que a vida que a gente vive na Terra é uma vida que é uma balança, altos e baixos. Então, você pode ser realizada profissionalmente, não significa que você vai acordar todo dia, meu Deus, estou feliz, disposta, vou fazer. E tudo que você vai fazer na sua profissão, você vai falar, isso é incrível, isso é incrível. Não é assim, né? Tem uma diferença de você sentir na sua missão, se sentir feliz, estar realizada, de ser feliz toda hora. Sou feliz toda hora, estou equilibrada toda hora. Eu acho que para a pessoa que quer chegar lá, ou às vezes as pessoas chegaram e nem identificaram, né? Que elas estão felizes. Tem uma história engraçada que meu pai sempre foi muito meu amigo. E quando mais na adolescência eu tinha um namoradinho, eu queria terminar com o namoradinho, não sabia direito o que fazer, se eu ficava, não ficava com o namoradinho. Ele me ensinava o seguinte, filha, a vida é uma balança. Vamos pegar uma listinha, escreve nessa balança as coisas que te faz bem estar com esse namoradinho e as coisas que te faz mal. E o que pesa mais para você? Eu falo disso isso foi tão importante na minha vida para entender o que é bom. Porque é utópico a pessoa pensar que vai ser bom toda hora. Não é bom toda hora, mas é bom na maioria do tempo e você se sente realizada de fazer isso, né? É igual Sim. namorados. Ele não é perfeito toda hora. Desculpa se meu namorado estiver aqui. Mas ele não é perfeito. Não é bom toda hora. Mas são momentos na balança. O que tá na sua balança dos seus propósitos, do seu valor? Como que tá a sua balança, né? E sempre foi isso meu pai me ensinou como escolher namorados na vida, mas eu levo para a vida inteira, né? Sim. É verdade. O que eu costumo dizer sobre isso, Gabi, é assim, ó. Quando a gente está no nosso caminho, os desafios vêm. Todos nós estamos vivendo um grande desafio agora. Mas a gente... vou espirrar. Espirrei. Opa, Não é saúde! Covid. Não estou em quarentena. Agora todo mundo espirra, o pessoal já fica assim, né? Não atravessa a tela. Mas quando a gente está no caminho da gente, os desafios vêm. E não é que a gente não balança. Você falou certo, a gente dá umas balançadas de vez em quando. Quem nesta audiência não se sentiu impotente na primeira semana, não sentiu raiva na segunda semana, não está vivendo, eventualmente, insônia ou excesso de sono? Quem eventualmente não está encolhido, sem saber muito bem para onde ir nesse momento? Né? São reações naturais do nosso corpo, são respostas de sobrevivência autonômicas. Eu falei sobre isso na live que eu fiz com a Pri Batista. É natural que isso aconteça, né? Quando desafios grandes vêm na nossa vida, a gente tem reações, né, emocionais. E o corpo Mas fala isso muito não também, né? totalmente. Né? Tem gente que teve diarreia, né? Tem gente que ficou com o intestino preso. Entre os meus clientes eu ouvi muito esses relatos. Mas o que acontece? Se eu estou no meu caminho, o maremoto vem, o caixote vem, eu levo um susto, mas logo eu levanto, porque eu sei para onde eu estou indo. Eu sei quem eu sou. E disso eu não me perco. Eu me perco do que eu não sou. Sim. Mas do que eu sou, eu não me perco. E o legal é que quanto mais experiência você se permite, mais rápido você se levanta, né? É muito mais rápido. Hoje, nossa, tem coisas que antigamente me pareciam, meu Deus, o fim do mundo. E hoje eu olho para aquelas coisas e eu falo, Gabi, como, Gabi? Mas tudo bem, não me culpo, vivi, né? Mas é muito mais rápida a nossa recuperação, né? Vou dar um Total. exemplo. Nós passamos por situações diferentes, mas muito difíceis na vida. E a situação, por exemplo, do coronavírus, talvez tenha me afetado menos por já ser um pouco mais calejada, né?
das experiências da vida, assim, do que em relação, às vezes, a alguma amiga que pode estar sofrendo muito com isso, porque ela não passou, talvez, por uma experiência nesse sentido que ela precisou se recuperar rápido, né? Sim, Pode sim, ter mais habilidade, mais experiência em outras coisas. Isso normalmente é assim, né? Uma pessoa sim. tem mais habilidade, experiência em uma coisa, a outra tem mais em outra e assim segue. Mas a gente fica forte, né? Fica. E aí é outra coisa que eu falei no episódio de ontem. É da importância da gente conseguir se liberar dessas experiências que foram desafiadoras com gratidão. Não é se livrar do Sim. problema, Acolhendo, né? não é lutar contra o problema, é acolher o problema e depois, no momento certo, se despedir dessa questão, dessa história, dessa memória, dessa experiência com gratidão. Porque eu Sim. imagino, por tudo que você falou aqui até agora, Gabi, que você, como eu, é grata à falência. Por mais maluco que possa parecer para qualquer outra pessoa. Sim. E Como você eu sabe, sou. eu tava conversando. Ah, eu achei que eu tava de foninho. Eu tava conversando com a Cláudia na terça-feira. A Cláudia foi mentora aqui do ateliê há 2 anos atrás. Ela fala sobre negócios, marcas de luxo e tudo mais. E há 2 anos atrás eu não tinha essa cara de vir aqui num vídeo ao vivo no Instagram e falar, gente, eu fali. Quando eu falava isso, eu chorava. A Uhum. mentoria que a Cláudia me deu na época sobre negócio e tudo mais, ela falou, Gabi, você tem que começar a contar a sua história. E eu contei a minha história chorando para ela. E eu Sim, falo que de tanto eu contar a minha história, eu acolhi ela. E hoje eu me sinto orgulhosa da história. Olha que coisa doida, mas de tanto eu conversar com as outras pessoas, ver que outras pessoas também já passaram por isso, ou por coisas muito piores que isso, meu Deus, entendeu? Às vezes eu olho e falo, isso foi tão pequeno perto do que outras pessoas no meu valor passam, que, uhum. poxa, entendeu? E de tanto eu contar essa história, eu acolhi a história e hoje eu sou orgulhosa da minha história. E não mudaria nada nela. Olha que loucura, né? Porque na hora que a gente está no meio do maremoto, a gente não sabe aonde aquilo vai nos levar. É E se a gente... incerteza, né? É exato, e se a gente se entrega, eu acho que tem uma coisa da entrega que é muito legal, que não é uma entrega de desistência, tá? Desistir é uma coisa, se entregar ao movimento da vida é outro. Se entregar ao movimento da vida foi o que vocês fizeram, quer dizer, vocês sofreram a queda financeira, vocês sofreram a queda existencial, porque vocês existiam em torno da empresa, né? Sim, Vocês tiveram a depressão, mas vocês não, tipo, não foi um movimento de resistir àquilo que estava acontecendo. Estava sim. acontecendo, era maior do que vocês, né? E Não aí, tinha. qual foi a tua postura? Foi, peraí, ok, isso está acontecendo, o que eu posso fazer com isso? Sim, E entrar nesse fluxo, que é o fluxo da vida, o fluxo do aprendizado. Esse sim. fluxo, hoje, depois de passado todo esse tempo, você olha e fala assim, nossa, se eu de hoje tivesse ido conversar com a Gabi lá da época da falência, eu teria dito, minha filha, Vai dar tudo celebra certo, aí, porque calma. isso você É. não tem noção, vai dar tudo certo, vai ser até Tem melhor. razão. Sim, é verdade. Bom, muito bom. Vou agora para a segunda chave que eu marquei aqui, você vê se você concorda. Tá. Eu sou uma pessoa que eu falo que eu sou de planners, assim. Eu adoro fazer esses rabiscos. E Aham. sempre que eu tive uma meta, eu escrevo a minha meta. Minha meta não, o meu objetivo. Eu Uhum. escrevo qual é, eu traço ele. Então, por exemplo, vamos dar o exemplo de uma pessoa que está infeliz no emprego dela e que não Uhum. tem condição hoje de mudar, de largar o emprego dela, Uhum. porque ela se sustenta, ela e a família dela, através disso. Mas ela gosta de fazer artesanato e gosta de pintar. Por que Sim. não começar a inserir isso na rotina dela para ver se ela realmente gosta? Porque ela precisa Sim. realmente gostar para seguir isso. Começar um outro negócio, às vezes, e escrever tudo isso, né? Porque na nossa cabeça, às vezes, fica confuso nossos objetivos. Mas quando a Fica. gente escreve, parece uma clareza muito maior, né? Não sei se você gosta, se você indica o pessoal escrever, mas eu que adoro papelaria, escrevo tudo. Olha, eu indico sim, Gabi, eu acho importante. Eu costumo fazer a seguinte analogia. As metas, eu falo de jornada, né?
Eu falo da jornada do Caos à Plenitude. E as metas, elas são as placas da estrada. Quem já viajou na estrada sabe como é que é. A gente precisa das placas para orientar a gente. Sim. A gente não é a placa não é uma questão de vida ou morte, mas com as placas a gente chega mais rápido onde a gente quer. Porque a gente não Porque tem clareza, né? A gente tem clareza se é para virar à direita, se é para virar à esquerda, se é para diminuir a velocidade, se pode ampliar a velocidade, se precisa ligar o farol nesse momento, se agora é hora de farol baixo, né? Sim. Então, as metas são as placas desse caminho. E ajuda pra chuchu, né? Pra chuchu. Porque é isso, você pode até estar indo na direção que você já acha que é. Por exemplo, no seu caso, a pessoa quer artesanato. Ela acha que quer artesanato, né? Então, ela vai pegar o caminho do artesanato, mesmo que ela não solte ainda aquilo que ela não quer e que ela está fazendo. Só que se ela não tiver plaquinhas para ir indicando para ela, primeiro, que ela tá, tipo, já fez 4 quilômetros, 8 quilômetros, estou mais perto ou estou mais distante de abraçar completamente o artesanato? Não sei, se eu não tenho metas, eu não tenho como saber, né? Sim. Eu tenho uma direção, mas eu não tenho as metas. Então, a gente precisa, para fazer uma caminhada do Caos à Plenitude, a gente precisa das placas, a gente precisa do mapa e a gente precisa da própria estrada. E a própria estrada é aquilo que a gente falou no item 1, que é a bússola interna, que é o seu eu real. É isso mesmo, a bússola é essa. Então, é bússola, mapa e placas. De dentro para fora. E olha como é importante, eu vou dar um exemplo meu, que às vezes o pessoal se identifica. Como é importante você alinhar os seus objetivos com o seu propósito e seus valores. Eu, Gabi, sou chamada por diversas pessoas para dar aulas em outros estados. Agora, óbvio que não, na época que a gente está vivendo, de quarentena, mas já tive muitos convites para dar aula em Minas Gerais, aula em Bonito, no Mato Grosso, aula em todo lugar, até na Bahia e tudo mais. Mas se eu começasse a abrir esse campo, que pode ser lucrativo para mim também, eu estaria contradizendo uma virtude, não é virtude, um propósito que eu tenho, que é ficar perto da minha família. E olha como é importante, até para a gente selecionar as oportunidades que realmente a gente quer, né? Porque eu poderia, dentro do negócio, sair para os outros estados, mas será que essa é a vida que eu quero? Olha como se conhecer é importante até quando você recebe as oportunidades, né? Com certeza, porque é a história da bússola, né, Gabi? É exatamente o que você está falando. Quando você tem essa bússola, você sabe o que te leva para o seu core e o que te afasta do seu core. Porque aparentemente, esse exemplo que você trouxe é maravilhoso. Aparentemente, dar aulas em outros estados parece bom, né? Parece bom. É o que você gosta de fazer, dar aulas de porcelana, que você também gosta. É lucrativo. Parece que é bom, parece que me leva para o meu core. Mas só que se você não sabe qual é o seu core, qual é a sua bússola, você vai e topa. Só que aí, lá pela Santa, você está exausta, infeliz, mesmo tendo dinheiro na conta. Aí você fala, mas o que foi que eu fiz de errado? E olha que eu fiz de errado, eu me afastei do meu core, eu me afastei dos meus valores essenciais, da minha bússola. E olha como isso é importante, tanto quando a gente está, vamos falar assim, não realizada profissionalmente, também é muito importante quando a gente se sente realizada, né? Isso que a gente está compartilhando aqui. Não é só quando a pessoa está no fundo do poço. Não é só nesse momento. Quando você também tá lá em cima, é importante você saber quem você é, né? E o que você quer. Como que é importante. Mais ainda, eu acho, tá? Mais ainda. Quando a gente está no caminho da plenitude, mais ainda. Sim, muito bom. O 4 que eu coloquei aqui é não se compare com o coleguinha. Parece bobo a gente explicar isso, mas é uma verdade que é quase que universal, porque você não... A sua jornada, eu acredito muito nisso. Eu tive uma amiga nessa minha jornada
que veio conversar comigo alguns meses depois e falou assim, Gabi, quando eu vi você crescendo, e olha que maturidade espiritual essa amiga tem para vir me falar isso. Quando eu vi você crescendo tão rápido, eu comecei a me cobrar tantas coisas a mais. E hoje, depois ela faz terapia e tudo mais, ela fala, e hoje, depois de ter, né, tá mais claro para mim, eu percebo que, na verdade, o meu caminho sou eu quem tenho que fazer, né? E muitas vezes a gente olha o coleguinha e fala, meu Deus, essa pessoa tá disparado, parece que tá de cavalo, né? O que tá acontecendo, que tá correndo? E mesmo internamente a gente se compara às vezes com as outras pessoas, né? E como é importante a gente ter a clareza da sua jornada, do seu objetivo, da sua estratégia, das suas limitações também, né? Sim. É uma luta sua com você, né? Completamente, completamente. Essa clareza sobre quais são os meus pontos fracos, quais são os meus pontos fortes, onde eu tô indo, né? Quais são os meus limites, quais são as minhas potencialidades. E principalmente, assim, ó, tem um tempo que é o seu tempo. Sim. E tem um tempo que é o tempo de Deus, para quem acredita em Deus. Sim. Mas que eu digo que é o tempo da vida. Então, algumas coisas elas vão acontecer mais rápido, outras coisas elas vão acontecer mais lentas. Mas elas sempre vão acontecer no tempo certo. Sim. Você fazendo a sua parte, as escolhas que você precisa fazer, se preparando, botando as suas placas no caminho, conhecendo a sua bússola, sabendo em que direção você está indo, você faz o seu, a sua parte. O resto a gente entrega para a vida e para o mundo, porque o fluxo da vida vai nos levar. E é importante tem controle daquilo que a gente, do que está na gente, do nosso corpo, da nossa cabeça, das nossas emoções, das nossas escolhas. Eu acho muito importante que a pessoa que está aí ouvindo a gente defina o que é para ela realização pessoal. Para minha mãe, realização pessoal é eu terminar a faculdade e talvez seguir na arquitetura, vamos dizer assim. Pode ser isso. Não é hoje porque ela viu que é um sucesso o ateliê. Mas poderia ser isso há 2, 3 anos atrás. E o que é para você realização pessoal? Para mim é ter uma vida com agenda flexível, é fazer o que eu gosto. Então é muito importante, né, ter essa definição sua do que é a realização. Porque a do coleguinha às vezes é ganhar 1 milhão por mês. E para você com 10 mil já é ótimo, entendeu? Verdade, verdade, verdade. Não super verdade. Por isso é que a bússola é tão importante, é da gente saber aquilo que importa pra gente, o que conversa com os nossos valores, com os nossos sonhos reais. Os nossos sonhos lá da essência, do eu real. É aquilo que faz vibrar, né? Exatamente. Exatamente. Anotei aqui a próxima chave que eu considero para você ver se você concorda, que é a não ter medo de errar. Eu acho isso tão importante, né? Porque eu olho a minha jornada, às vezes eu falo, gente, eu fui louca de fazer isso. Menina louca, mas na época eu não tinha medo. E eu tenho medo de errar nas mesmas coisas, sabe? Isso me incomoda. Mas eu não tenho medo de errar na maioria das coisas que eu faço. E quando eu me sinto paralisada, me sinto com medo, eu falo, Gabi, você não é essa pessoa que tem medo de errar. Você se arrisca. E aí eu vou e faço, entendeu? Então eu acho o medo de não errar tão importante, até para a pessoa mudar de profissão e tudo mais, né? Tem uma coisa que eu sempre digo para minha audiência, Gabi, que tem muito a ver com esse tópico que você trouxe, que é assim, ó. Errar, todo mundo que faz, erra. Só não erra quem não faz. Sim. Ficando de braço cruzado, onde a gente está... Você tá seguro, você não vai errar. Tá super seguro, não vai ter erro. É batata, né? Fez a mesma rotina todo dia, não tem como errar. Sim. Quem faz, erra. E aí a grande chave foi também outra coisa que você tocou. São erros novos ou são os mesmos erros? Os mesmos erros me mostram, são um sintoma de que eu tô andando em círculos. Que eu sou teimoso, né? Eu tô repetindo. Eu sou teimoso. Aí tem que ligar a atenção, né? Tem que se ligar. Por que eu tô repetindo
o mesmo namorado, só está mudando a embalagem do namorado. Sim. Mas os problemas são os mesmos. Por que eu estou repetindo o mesmo chefe em empregos diferentes? Sim. Por que eu estou repetindo as mesmas tristezas em empresas diferentes? E é tão importante Então, quando a gente vê desse jeito, porque se a gente é responsável pelos nossos erros, né? A gente pode mudar. Agora, se o problema for o namorado, for o chefe, for o outro, daí não dá para mudar. Melhor parar, fica assim mesmo, não dá pra fazer nada, né? não, então, é importante você trazer a responsabilidade para si. A responsabilidade é nossa. A gente é que precisa parar esse círculo vicioso e dizer, opa, peraí, por que eu estou repetindo? E aí tem a coisa das crenças também, das lealdades, que a gente precisa ir mais a fundo e aprofundar no autoconhecimento para descobrir de onde é que vem aquilo. Porque quando a gente faz erros novos, tá tudo bem. Não erra quem não se arrisca. Você nem Então, sabia direito como fazer, né? Lógico que você vai errar. Erros novos são super bem-vindos, porque é engraçado até a gente chamar de erro. Sabe por quê? Porque quando a gente está fazendo esses erros novos, a gente está aprendendo. É Então, na verdade, né? É uma nova eles são experiência. dádivas. São dádivas, são aprendizados mesmo. Muito bueno. E aqui eu coloquei a número 6, para a gente dar meio que um pontapé. Se você pode testar novas profissões, se você está infeliz com a sua, novos caminhos, teste. E, na verdade, todo mundo pode testar, né? Só falta você enxergar. Então, se puder testar, teste. Se você não enxergou ainda que você pode testar, volta tudo. Assiste a live de novo, conversa com a Maria Cláudia, porque se você entendeu tudo isso que a gente falou, tudo isso que a Maria Cláudia fala, você tem condição, né? De testar e aí você testa. E testa mesmo, experimenta. Isso é mesmo para mim? Deixa eu testar, deixa eu ver, deixa eu experimentar. Meu pai tinha uma coisa, e aí eu vou até falar para a audiência, olha, a gente vai deixar gravada essa live, ela vai ficar no meu perfil por 4 horas, então você pode, inclusive, clicar aí no aviãozinho, mandar para outras pessoas que você conhece e que seriam beneficiadas com esse conteúdo. Importante. Manda para outras pessoas, manda para as pessoas que você ama, que estão paralisadas na vida, que estão infelizes no trabalho, que escolheram uma profissão, estão lá no último semestre da faculdade, querendo se matar de tristeza, porque não é aquilo que queriam, né? Mas eu ia dar o exemplo do meu pai, só que eu acho que eu me perdi nessa história de lembrar o pessoal de que a live vai ficar... A gente estava falando sobre os testes. Sobre os testes. Meu pai, ele tinha a seguinte política lá em casa quando a gente era criança. A gente podia comer o que a gente quisesse e podia até dizer que não gostava. Mas tinha uma condição. A gente tinha que experimentar. Que legal. Então, lá na minha casa não existia a história de assim, ai, não gosto de chuchu. Já comeu chuchu? Não. Então, você vai provar o chuchu. Se você me disser depois que você provar que você não gosta, eu respeito. Você não precisa comer mais. Mas você precisa experimentar. Ai, que legal. Então, assim, na minha família sempre teve essa cultura de experimentar as coisas. Vamos testar. Ai, pai, eu quero aprender violão. Minha filha, você não tem nem voz para cantar, mas vai lá, experimenta. Experimenta, vê se você gosta. 3 meses depois o violão estava encostado. Não era aquilo, mas eu tive a oportunidade de experimentar. Eu tive uma história semelhante com o violão. Era ruim pra chuchu, viu? Não gostei. Não deu. Nossa, doía meus dedos, gente. Eu falei, não apertava meus dedos, não. Isso, é verdade. E tem gente, por outro lado, que ama, mas... E que é boa isso, né? Porque só experimentando que você vai saber. Sim. Se você realmente... Porque é lindo, né? Alguém que toca violão. Eu acho lindo. Eu também. Nossa, numa roda. Você achar lindo alguém que toca violão. Outra coisa é você colocar lá os dedinhos apertando nas cordas. É outra coisa. Você, realmente é isso que você quer? Só experimentando para saber. Pra saber, sem dúvida. Até porque quem toca tá tocando há um tempão, tá praticando há um tempão, fez curso, aprendeu, investiu tempo, investiu dinheiro, se especializou. Então a pessoa já tá. A gente não vai simplesmente gostar de violão, fazer assim, tô tocando violão. Uma semana aprendi, né? Você tem que gostar de fazer a caminhada, né? Senão não vai rolar. O pessoal perguntou aqui qual é a 3. Vou repetir todas que eu anotei aqui. A primeira, se conheça e invista nisso. É uma coisa que, como eu disse, aprendi lá atrás e é muito importante.
2, é que a gente pulou da 2 para 3, né? Mas a 2 é trace um objetivo, escreva o seu objetivo. A 3 foi aquela que eu falei sobre a balança, que até a realização pessoal não é plena a todo momento. Às vezes não vai ser tão pleno porque tem os desafios que a Maria Cláudia explicou pra gente e eles vão acontecer e na balança ainda vai continuar muito melhor o que você faz, o que você ama fazer. A 4, não se compare com o coleguinha, não dá para se comparar com o coleguinha. A 5, não tenha medo de errar. E a 6, se você puder, teste. Exatamente, perfeito, fechou super bem, Gabi. Adorei. E aí a gente tá aqui, ó, deixa eu até ver aqui, cadê os óculos, né, gente? Porque eu não enxergo de perto, tá? 12h20, quase 1 hora. Pronto. Aí eu vou compartilhar contigo, Gabi, uma história da minha filha, que foi maravilhosa, assim, né? A minha filha, ela é ceramista, acho que eu te contei na outra live que a gente fez junta, né? E ela levou um tempo para chegar na cerâmica. Ela começou fazendo biomedicina, aí ela fez 1 ano de biomedicina, experimentou. Ela amava biologia, genética e tal, foi fazer biomedicina. Não, quero isso, beleza. Aí testou. 1 ano de curso, ela falou assim, mãe, Não é? a minha vida não vai ser dentro de um laboratório. Eu não quero isso para mim. Eu vou trocar de curso, tudo bem? Eu falei, olha, minha filha, a vida é sua. Quer trocar de curso? Vamos trocar de curso. O que você quer fazer? Ela, tô em dúvida, jornalismo, cinema, não sei o que. Eu apresentei umas pessoas conhecidas para ela conhecer como é que era a rotina desses cursos. Decidiu fazer jornalismo. Massa. Foi para o jornalismo, fez a metade do curso de jornalismo. Já estava empregada, bem empregada na metade do curso, ganhando bem. Um dia ela chegou para mim, me chamou na cozinha e falou assim, mãe, Não é isso. eu não quero fazer jornalismo. Agora que estou trabalhando, eu vi que não esse não é o meu tempo, não é a minha vida, não é o meu ritmo. Eu estou muito infeliz. Eu falei, minha filha de Deus, está faltando metade, porque aí a mãe acha. Sim. Só metade para concluir, né? Eu falei, falta só metade. Conclui. Conclui, depois você faz o que você quiser. Aí ela virou para mim e falou assim, e ela falou, eu estou muito infeliz nesse trabalho. Eu vou largar o trabalho e vou largar a faculdade. Eu falei, mas peraí, segura só mais um pouquinho. Aí ela virou para mim e falou muito sério, ela estava com 21 anos, Gabi, ela virou para mim e falou assim, mãe, eu não quero esperar chegar aos 40 anos para decidir fazer uma mudança de carreira. Se eu sei agora que eu não quero... E já não gosta, é. Por que eu vou gastar meu tempo insistindo nisso? Continuando, sim. Aí eu falei, mas você sabe o que você quer? Ela falou, eu não sei, mas não importa, porque eu Já sei o que eu não quero. É. E eu não vou insistir. Eu falei, não tenho mais nada para falar sobre isso. Você tá certa. Quem falou não tá mais fora, aqui, né? Não tá mais aqui quem falou. Você tá super certa. Toma teu tempo, descobre o que é que faz o teu olho brilhar. E eu te apoio, seja o que for, eu te apoio. Menina, ela levou acho que uns 6 a 7. Ela levou 6 meses para descobrir. E levou mais uns 6 meses para abrir as inscrições aqui na Universidade Federal, que tem um curso de cerâmica na nossa Universidade Federal. Veio fazer o curso, está concluindo agora esse semestre, super feliz, já foi para o Japão, já foi para o Peru, sabe? Assim, nossa, está super feliz. Então, é isso. Quando a gente descobre o que a gente não quer, eu estou trazendo essa história por isso. É menos um da lista, né? É menos um da lista. Sabe? Mesmo que você precise, às vezes é preciso fazer uma transição um pouco mais lenta, fazer um plano, eu tenho um objetivo, eu experimentei, eu já sei o que eu quero, faço um plano, né? Quero ser onde eu quero chegar. O plano pode mudar, né? Metas. Você é o... Quem Exato, e aí plano. você faz a gestão desse processo de mudança, dessa transição de carreira, como eu fiz no meu caso, deixei de ser advogada para ser terapeuta. Faz um plano, se capacita, eu me capacitei. Passei muitos anos me capacitando para ser terapeuta e quando eu vi que estava pronta, já tinha feito uma reserva financeira, já tinha me capacitado, já tinha começado a atender e tudo. Falei, bom, agora eu estou pronta, agora eu posso pular do abismo. Pá! Foi. Estou aqui, ó, feliz da vida, fazendo o que eu amo. Que legal. Então, assim, é isso. Agora, o aprendizado veio com a minha filha. Sim. E você sabe que... Não acontece. Eu, por exemplo, é meio parecido, né? Tudo bem que eu sempre fui envolvida mais com arte, mas as pessoas que trabalham com arte,
é muito difícil você achar uma pessoa que trabalha com arte que ela fala, a minha primeira opção foi arte. Porque, e aí vem as coisas da sociedade, né? Que fala, ai, arte não dá dinheiro, artista, coitado, você vai ficar rico só seus filhos como herdeiro, né? Das suas obras. Sim, Então é sim. muito difícil, eu vejo aqui no meu Instagram, é super difícil uma jovem chegar para mim e falar assim, ah, eu quero abrir meu ateliê. Sem brincadeira, das centenas de alunas que eu tenho pelo Brasil, eu devo ter, ó, vamos lá, tô com quase 400 alunos no Brasil inteiro. Devo ter umas 3 jovens que querem abrir o ateliê. O restante é só mudando de carreira, depois de se sentir frustrado na sua carreira, descobrir que não é o que gosta e aí vai para arte. Porque a arte tem muita, né? Você vê o Olha preço isso. que a gente paga, né, Gabi? É um preço que a gente paga. E tá tudo bem também. Pagamos o preço, aprendemos. É importante ser grata a essa trajetória antes da descoberta, antes da transição de carreira, antes da mudança. Sim. Mas que maravilha viver seria se todas as pessoas conseguissem perceber que existem regras sociais que são super importantes, mas que existem regras sociais que são bobagem, que elas Sim. só nos submetem e nos escravizam a algo que não somos nós. Elas tentam nos encaixar num molde, num modelo que não somos nós. Eu vou dar um exemplo que você trouxe a questão da arquitetura, né? A arquiteta tem muito mais status. Hoje Sim. teve uma pessoa que fez aqui o comentário, arte não dá dinheiro, escuto muito isso. Hoje eu, Gabi, sem me formar em arquitetura, fazendo arte, eu ganho em relação a dinheiro, dá para o pessoal abrir a cabeça. Muito mais do que pessoas que estão na arquitetura há 20 anos, gente. Trabalhando 20, 30 anos. Então, olha como fazer o que você gosta, o que você está disposto a fazer, dá dinheiro sim. Você tem que acreditar, tem que fazer, tem que ir atrás. Por exemplo, eu tenho um ateliê aqui hoje com 9 pessoas. Quantos escritórios de arquitetura você acha que comporta 9 funcionários, né? Então, gente, essa coisa da sociedade que impõe, realmente tem mais status ser arquiteta, mas eu prefiro fazer o que eu amo e ganhar meu dinheirinho do que você só ter um status para falar na mesa com as amigas, né? Não, e é Isso é outra coisa, importante. assim, são crenças que a gente tem, e essas crenças elas vão se replicando, que nem coelho, elas vão se replicando. Aí você vê alguém que não teve êxito na sua escolha, e daí Já. você acha que é por causa da escolha, mas não é. É muitas vezes por causa da postura da própria pessoa, que acreditou conscientemente, mas inconscientemente trazia aquela crença silenciosa aqui atrás de que não dá dinheiro. Foi isso que a Sim. gente viu ontem na live. Quando a gente tem essa crença, mesmo que conscientemente a gente escolha fazer, tem uma coisa que nos segura, que nos puxa para trás. É como se a gente estivesse dirigindo com o freio de mão puxado. Então, gasta muito mais motor, gasta muito mais combustível, gasta a correia do freio, gasta óleo do freio de mão. Por Sim. quê? Porque você está acreditando e desacreditando. É. Nesse caso, ou você acredita ou você desacredita. E aí a gente volta para o item 1, né? Se conheça Se conhece. e peça ajuda para se conhecer. Se você está sentindo que você está derrapando, que o carro está lá com o freio de mão puxado, você não vai para frente. Se você sente isso no fundo, você sente isso. Se você não está se sentindo evoluindo, você está se sentindo parado. E aí, se Sim. você está se sentindo assim, busca ajuda de alguém que conhece, né? E é tão importante se permitir ser ajudado. Com certeza. Alguém que já fez a caminhada, alguém que já, né, um mestre, alguém que te mostre e te diga, olha, eu não posso fazer a caminhada por você, mas deixa eu te mostrar, olha só. Olha para cá, deixa eu te botar uma luz aqui. Você já pensou sobre isso? Pensa nisso, né? Porque aí você consegue clarear a sua visão, ter clareza de qual que é mesmo o seu propósito, de verdade, né? Encontrar essa bússola interna que te aponta os caminhos. Sim, muito bom. Amei nossa conversa. Eu também amei, Gabi. De Sempre bom novo. fazer live com você, tão bom. Que delícia. Vai fluindo, né? A hora que a gente vê, já foi 1 hora de live. Menina, olha aí, meio-dia 29 Eu, já. eu não sei Passou nem o muito Instagram, rápido. da última vez que eu entrei aqui, eu fiquei 1 hora, ele começou a dar os minutos restantes aqui em cima pra mim. Não sei se tá dando Ele pra não você. deu, mas não deu ainda não, sabe por quê? Porque a gente teve Não? aquele probleminha na entrada. A gente Ah, é entrou verdade.
E aí eu desliguei a live e liguei de novo, porque a gente não estava conseguindo. Foi exatamente isso, né? Mas, bom, olha, vou me despedir aqui de vocês. Legal. Um beijo. Me despeço, Gabi, com gratidão. Agradeço também a audiência, sua audiência que veio, a minha audiência que te conheceu agora, nesse tema maravilhoso que é realização profissional. Aproveito para fazer um convite para você e para sua audiência que está aqui com a gente. Hoje à tarde, 5h55 da tarde, a gente tem o quarto episódio da websérie. Eu vou estar pintando, mas vou participar também. Vou ficar do lado ali, escutando. Travessia do Caos à Plenitude, onde a gente está vendo como descobrir esse eu interno real, essa bússola, né, que nos aponta os caminhos e que nos ajuda a ter coragem de dar o salto e se realizar. Rumo ao sucesso, né? Muito obrigada, gente. Obrigada, um beijo. Gabi. Beijo para todos. Tchau. Tchau, tchau.